Bem, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso novo canal Escatologia Preterista, que vai ser o maior canal a respeito do preterismo, o verdadeiro. Para quem não sabe, o protestantismo sempre se apodera de alguma coisa do catolicismo e acaba criando o seu próprio conceito, a sua própria doutrina. Preterismo é um conceito que nasceu dentro do catolicismo, um sistema de interpretação do Apocalipse no qual a gente não precisa brigar com o texto. Aliás, o preterismo é muito radical com aquilo que foi escrito, com a semântica de cada palavra escrita no Evangelho, nas cartas de Paulo, nas cartas católicas e no próprio Apocalipse. Tem sim protestantes. Aliás, hoje o preterismo ele está sendo mais divulgado no próprio protestantismo do que no catolicismo, por incrível que pareça, o que é lamentável, porque foi a única doutrina, né? Nem digo doutrina, né? O único método de interpretação que conseguiu derrubar as teses de Lutero sobre a Grande Babilônia e sobre o Anticristo. Lutero, ele que trouxe essa maluquice que nós vemos hoje, de que igreja é a grande cidade, a grande prostituta, trocando termos no Apocalipse. Foi Lutero que trouxe a figura do Papa como anticristo, e hoje nós vemos católicos, infelizmente, abraçando essa heresia, essa aberração teológica. Mas hoje aqui nas rapidinhas do Apocalipse eu quero explicar para vocês quem crucificou Jesus Cristo. No Apocalipse 11 é dito que a grande cidade é a cidade que crucificou o seu próprio Senhor. Infelizmente, os futuristas, né, católicos ou protestantes, eles tentam mudar a ideia daquilo que foi escrito, a intenção do autor. Qual era a intenção do autor quando ele escreveu que a grande cidade é a cidade que crucificou o seu Senhor? Apenas uma das características dessa cidade, mas a intenção do autor era mostrar que essa cidade se tratava de Jerusalém. Então nós vemos os católicos futuristas, nós vemos os protestantes futuristas fazendo uma manobra teológica, tentando mudar o entendimento, mudar palavras na Bíblia Sagrada para tentar justificar a ideia que ali se trata de Roma, do Império Romano ou até do próprio Vaticano, tá? Só que o Apocalipse não é um livro à parte do cânon bíblico. Não existe o cânon bíblico mais o Apocalipse. O Apocalipse faz parte do cânon. O que está no Apocalipse você vai encontrar o entendimento nos próprios evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nos livros do Antigo Testamento, porque a figura de linguagem que se encontra dentro do Apocalipse são figuras de linguagem da própria cultura hebraica. Por mais que o Apocalipse tenha sido escrito em grego, aquela figura de linguagem você vai encontrar no livro dos profetas do Antigo Testamento. Mas para acabar com essa ideia maluca de que Roma que crucificou Jesus Cristo, gente, Roma era o poder executivo na época. Principalmente na Páscoa. Na Páscoa não era permitido um judeu derramar sangue. Eles não poderiam matar ninguém na Páscoa. E eles jogaram para que Roma executasse Jesus Cristo. Ou seja, Roma era o poder executivo, como nós temos hoje. Nós temos o legislativo, nós temos o judiciário e temos o quê? O executivo, certo? Quem era o legislativo na época dentro de Israel? Era o sumo sacerdote, o sinédrio. O sinédrio era a corte que julgava. E segundo o sinédrio, Jesus Cristo era culpado e o sinédrio deu pena de morte para Jesus Cristo. Eles não poderiam executar a pena porque
Não é nem que não poderia, estava na Páscoa, então não era permitido assassinar alguém na Páscoa. Eles jogaram nas mãos de Pilatos, como Pilatos era romano e também, né, não seguia as leis judaicas, Pilatos poderia executar porque fazia parte do executivo na época, tá? Pilatos não encontra crime algum em Jesus Cristo e até o último minuto tenta tirar Jesus Cristo daquela situação. E ele tenta encontrar de todas as maneiras, né, um subterfúgio ali para tirar Jesus Cristo das mãos dos judeus. Tanto que a última alternativa foi colocar Barrabás ao lado de Jesus Cristo. E o povo escolhe Barrabás e condena Jesus Cristo à morte. Foi o povo quem escolheu isso. Estava tendo um debate agora há pouco, lá no Facebook. Uma pessoa, não sei se era católica ou não entendi muito bem, defendendo que foi Roma que crucificou Jesus Cristo, trazendo textos bíblicos. Naquela megalomania lá de tentar jogar textos bíblicos dizendo que entende de Bíblia, e todos os textos bíblicos que a pessoa trazia mostrava que Pilatos não encontrou culpa nenhuma em Jesus Cristo e foram os próprios judeus quem condenou Jesus Cristo à morte. Mas a gente tem um texto em Atos Apóstolos que é crasso, esse texto aqui, prestem atenção, Atos Apóstolos, capítulo 4, do 1 ao 11. Enquanto eles falavam ao povo, os apóstolos, tá? Vieram os sacerdotes, o chefe do templo, os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam, na pessoa de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram. E o número dos fiéis, deixa eu só ver se está certo isso. E o número dos fiéis levou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, o sumo sacerdote, como sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, o que Pedro falou aqui, gente? Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica, o que ele falou foi através do próprio Espírito Santo. Então a gente não pode negar que Pedro falou a verdade. Ele disse assim: respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouve-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome ele foi curado, ficai sabendo, todos vós. Quem são todos vós aqui? São os romanos? Não. Povo de Israel. Ele não está falando dos romanos aqui, gente. E ele fala assim, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes. Vós, Israel, o povo de Israel. Mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Então, minha gente, eu não preciso mais do que um texto bíblico para provar que a grande cidade que crucificou o seu próprio Senhor se chama Jerusalém. Ela fica dentro do reino de Israel. Tá? O reino de Israel, que na época de Cristo era dividido em 4 reinos. Tá? 4 reinos. Era a tetrarquia de Herodes. Era dividido entre Antipas, Herodes Antipas, Felipe, Lisânias e o governador ou rei da Judéia, que tinha soberania sobre as outras tetrarquias. Por isso que a mulher que vistes é aquela que reina sobre os reis da terra. Terra Israel, tá? Território de Israel, não é planeta Terra. Então tinham 4 reinos, só que a Judéia tinha soberania sobre os outros 3.
Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.